Amém. Paz do Senhor, irmãos. Sexta-feira, feriado para uns, para outros não, né? A gente continua trabalhando. Mas chega na sexta, todo mundo cansado, né? Mas vamos renovar nossas forças no Senhor, amém? Abra sua Bíblia em Salmo 125. Salmo 125, do 1 ao 3. Salmo 125, do 1 ao 3. Amém? Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não se estenda em suas mãos a iniquidade. Você crê nessa palavra? Amém? Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que jamais vão se abalar, mas vai permanecer para sempre. Mesmo que muitas vezes, muitas coisas, às vezes, à nossa volta não dê muito certo, e parece que tudo diz que não, né, naquele momento. A voz do Senhor, através da sua palavra, nos encoraja a prosseguir. E é nela e por ela que nós estamos aqui, através dela, amém? Então feche seus olhos, vamos agradecer ao Senhor porque estamos vivos, porque Ele nos permitiu chegar aqui, né? Amém, por você que tem aproveitado essa oportunidade, porque a gente sempre falou e fala que esse tempo um dia acaba. E pode acabar, né? Pode ser a última vez que eu esteja louvando aqui hoje. Então nós temos que aproveitar cada momento. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem nos permitido respirar mais um dia, estarmos vivos, estarmos na tua presença para te louvar, para adorar, para poder se alimentar de ti, porque nós precisamos de ti, Pai. Mesmo que a correria, o ativismo do dia a dia, ó Deus, nós precisamos deste tempo para estar na sua presença, para ouvir a tua voz, para sermos fortalecidos. Assim como diz a tua palavra, que os que confiam em ti são como os montes de Sião, que jamais se abalam, mas permanecem para sempre. E que o Senhor não permitirá que o cetro de iniquidade dos injustos ficam permanente sobre nós. O Senhor nos livrará. Aqueles que são justos na sua presença, aqueles que confiam em ti,
será livres de toda iniquidade, de todo mal. E nós cremos nisso, Pai. Fique conosco nesta noite, ó Deus. Eu não conheço o coração dos teus filhos, aqueles que estão aqui, aqueles que vão ouvir depois através deste culto, pela internet, ó Pai. Mas o Senhor conhece, mesmo que muitas vezes na nossa caminhada existam momentos que nos dizem que nós não vamos conseguir, que nós não vamos alcançar a nossa vitória, que nós não vamos passar aquele deserto. Ainda assim, o Senhor nos encoraja a prosseguir, porque o Senhor já passou por todo este caminho e o Senhor já conhece ele. E o Senhor já nos deu a vitória, porque o Senhor já venceu lá na cruz todas as coisas. Basta nós nos apropriarmos em fé. E é isso que nós estamos fazendo aqui nessa noite, Pai. Muito obrigado pela vitória através da cruz. Tomamos posse dela nessa noite. Aleluia. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, e parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Quando tudo diz que não, e parece que o mar não vai se abrir. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. O Deus do impossível. O Deus do impossível. O Deus do impossível. Senhor, nós cremos nesta noite neste Deus do impossível, Pai. E mesmo que muitas vezes, muitas coisas, a nossa circunstância e vozes nos digam que nós não vamos conseguir, que nós não vamos alcançar a nossa vitória. Ainda assim, nós cremos neste Deus do impossível, no Deus que faz todas as coisas,
no Deus que traz à existência aquilo que não existe, que multiplica da onde não tem nada, traz e faz acontecer alguma coisa. O Deus que nos livra de todo mal, o Deus que supre as nossas necessidades, o Deus que cura, o Deus que restaura, o Deus que salva, o Deus que até mesmo é capaz de fazer ressuscitar, não somente um morto, mas ressuscitar os sonhos, a esperança. Nós cremos neste Deus impossível. E nós pedimos que o Senhor haja nesta noite, ó Pai, aqui e agora, ó Deus, nessas vidas, sobre aqueles que estão ouvindo, que alcance, ó Pai, estas vidas, os teus milagres, se multipliquem sobre a vida de cada um, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Continue ainda com seus olhos fechados, meu querido irmão, que você adore ao Senhor ainda nesse momento, que você exalte aquele que é santo, aquele que é poderoso. Obrigado, Senhor Jesus. O Senhor é tremendo, o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza, Senhor, o meu socorro bem presente. Nas horas mais difíceis, ó Deus, sabemos que o Senhor está conosco, sabemos que o Senhor é a nossa proteção. Pai amado, Deus soberano, que o Senhor venha liberar, ó Pai, da Tua graça nesta noite, esses amados irmãos que aqui estão, meu Deus, que eles sejam ministrados pelo Teu Espírito Santo, meu Deus, que eles sejam tocados, ó Pai, de forma tremenda, através da Sua palavra, através de cada momento aqui nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Se você ama a Deus, se você glorifica o Senhor com sua vida, aplauda Ele nesse momento. Aleluia, glória a Deus. Amém. Antes de você se assentar, fala para o seu irmão assim: Jesus ama a sua vida. Amém. Eu gosto de usar essa expressão, amados, porque, pode se assentar, queridos, porque eu acho tão importante quando a gente fala um para o outro que Jesus nos ama, né? É uma expressão assim que é algo que traz para nós um conforto, um consolo aos nossos corações. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia aqui em 2 Coríntios, no capítulo 9, quando nos ensina, quando fala sobre oferta, né? Muitas vezes nós já ouvimos falar sobre oferta, já ouvimos falar sobre dízimo, né? E sempre surge aqueles questionamentos, né, com relação a tudo isso, mas eu prefiro ficar com a palavra de Deus, eu prefiro obedecer aquilo que a Bíblia nos diz e não vou deixar de continuar falando sobre dízimo e sobre oferta. Eu sei que existe muitas coisas contrárias àquilo que nós aprendemos, mas infelizmente, queridos, muitos vão prestar conta daquilo que às vezes ensinam de forma errada, né? Eu prefiro ficar com o que a Bíblia diz. Eu aprendi desde da minha infância, né, a respeito de dízimo e oferta, sempre apliquei isso na minha vida, não me arrependo em momento algum, porque através da minha obediência, através da minha fidelidade, o Senhor nunca me desamparou. É claro que o Senhor não está, vamos assim dizer, condicionado a me abençoar só porque eu dou a minha oferta. Não, né? Ele está determinado a nos abençoar porque faz parte da característica de Deus. Ele nos ama, né? Independente de eu ser fiel ou não. Mas quando nós demonstramos a nossa fidelidade, quando nós mostramos a nossa responsabilidade, a palavra do Senhor, ela se cumpre na nossa vida. Quando eu digo que o Senhor nos ama, independente, é porque Ele morreu na cruz por nós, né? E quando Ele morreu na cruz, Ele não falou assim: eu vou morrer só para quem é bonzinho. Não, né? Muito pelo contrário, né? Ele morreu até por um ladrão que estava do lado dele na cruz. Quando o ladrão disse, né, lembra-te de mim quando entrar no paraíso, ele disse: hoje mesmo estarás comigo. Ou seja, o importante é que nós possamos nos arrepender. O amor do Senhor se estende por todos nós,
para todos nós. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6, ele fala assim: lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas e em todo tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito: distribuiu, deu aos seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. E aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Amém. Aquele que supre a semente, o Senhor, Ele nos sustenta, como fala assim, que Ele vai acrescentar o pão, né? Mas Ele também fala que Ele vai multiplicar a nossa semente. A partir do princípio que eu aprendo a semear, automaticamente o Senhor multiplica a semente, né? E assim, cada vez mais eu estar lançando a minha semente, o Senhor vai multiplicar a minha semente. E eu vou cada dia mais oferecer algo melhor ao Senhor. É isso que Paulo aqui está falando, né? Na carta aqui aos Coríntios, escrevendo para aquela igreja. Ninguém aqui obriga você a ofertar, como diz o versículo 7, cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar, né? Mas porque Deus ama quem dá com alegria. Ofertar é um momento de alegria. Então nesse momento eu gostaria que você ficasse de pé, pegasse aí a sua oferta, o seu dízimo, aquilo que você separou nesse momento para entregar para o Senhor. Fica de pé. Se você não tem oferta, não tem problema, nós vamos orar assim mesmo. Eu gostaria que você agora fechasse os seus olhos e nós oferecêssemos ao Senhor a nossa oferta agora. Pai querido, neste momento nós queremos entregar a Ti as nossas ofertas, os nossos dízimos, Senhor Deus, que o Senhor esteja abençoando, consagrando, meu Deus, essas ofertas, que o Senhor esteja multiplicando sobre as nossas vidas, ó Deus. Pai, nesse momento especial, nós queremos adorá-lo, Senhor Deus, de forma tremenda através dessas ofertas. Multiplica, abençoa, Senhor Deus, esse ministério, as famílias que aqui estão e tantas outras, ó Deus, que fazem parte dessa comunidade. Que o Senhor continue, ó Deus, abençoando as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode entregar a sua oferta aí. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Eu quero dar os avisos já logo nesse momento, para que depois a gente possa estar meditando na palavra do Senhor. Amanhã, às 19 horas, aqui no templo, acontece a Imo Jovem presencial, tá? Amanhã, às 19 horas, aqui no templo, Imo Jovem presencial, e também vai ser transmitido pelo canal do YouTube da Imo Jovem. Só você procurar Imo Jovem lá no YouTube, você vai achar e você vai poder também assistir. Se você não puder estar aqui à noite, amanhã, às 19 horas, vocês percebem que aquelas roupas que estavam aqui já foram doadas. Não sei se você viu aí pela rede social. Nós levamos essas doações para um lugar que aqui em Jaú tem uma casa, onde eles arrecadam roupas. Nós fomos lá essa semana, eu e meu filho. Eles têm muitas roupas. É claro que ainda o que tem não é o suficiente pela quantidade de pessoas que são necessitadas, né? Então, ainda tem muita necessidade, amados. Eles têm lá várias pessoas que trabalham de forma voluntária nesse trabalho aí, né? Para arrecadar roupas. Graças a Deus que o frio deu uma diminuída, mas a gente não sabe, né? Ainda estamos no período do inverno e muitos ainda têm sofrido
com relação a isso. Se você ainda tiver alguma coisa e quiser doar, fique à vontade, tá bom? Aí a igreja está aberta para receber a sua doação e assim nós vamos passar para as pessoas necessitadas, tá? Domingo nós temos 2 reuniões presenciais. Você vai poder pensar assim, mas o prefeito não mudou as coisas. Irmãos, eu vou continuar fazendo as 2 reuniões. Por quê? Os irmãos se adaptaram nesse novo estilo de 2 reuniões, uma pela manhã e a outra à tarde. Não importa quantas pessoas vão estar nas reuniões, o importante é que nós vamos estar cultuando a Deus. Então nós vamos continuar mantendo as 2 reuniões, uma de manhã e uma à tarde, tá? Então no domingo às 9h30 nós vamos ter a primeira reunião e às 18 horas a segunda reunião. O importante é você lembrar que domingo é dia de ceia. Domingo é dia de nós celebrarmos a ceia do Senhor. Então não esqueça, você não pode faltar domingo, né? Porque domingo é o dia do nosso compromisso, de nós celebrarmos a nossa aliança com Deus e com os nossos irmãos, né? Então domingo, além de ser dia de ceia, o dia do quilo do amor, você traga aí 1 quilo de alimento para abençoar uma família. Nós temos algumas famílias que nós temos assistido aqui na igreja. Primeiramente a gente ajuda os irmãos aqui. Se nós tivermos condições de ajudar outras famílias que não sejam da igreja, aí a gente vai ajudar, como a gente já fez em várias ocasiões. Inclusive no começo, lá 1 ano e meio atrás, no começo da pandemia, nós ajudamos muitas pessoas, porque nós fomos agraciados por umas pessoas aqui de Jaú que nos abençoou com várias cestas e nós conseguimos, amados, abençoar várias famílias, né? Porque não foi fácil, como não tem sido fácil ainda. A gente tem visto muitas pessoas passando necessidade ainda. Por isso é importante o papel, né, da igreja nesta hora, porque o que é religião? É cuidar da viúva e dos órfãos, né? Então tem muita gente que precisa da nossa ajuda. É claro que a gente não vai sair dando cesta básica para qualquer pessoa. A gente vai sempre procurar ajudar pessoas que nós sabemos as condições e sabemos da situação que eles estão enfrentando, tá bom? Então no domingo é dia de nós celebrarmos a ceia e também trazer o quilo do amor, 9h30 da manhã e às 18 horas. Vamos continuar do mesmo jeito. A gente vai disponibilizar lá o link para você fazer o agendamento, né? Por quê? Pastor, mas agora não tem mais limite, mas a gente vai ter uma facilidade para ter um controle de quantas pessoas frequentam a igreja no final de semana, né? Nas 2 reuniões a gente vai saber quantas pessoas estão vindo nas reuniões. Isso é uma questão da gente ter um controle, tá? Então a gente vai continuar fazendo da mesma forma como nós estávamos fazendo. Vamos continuar fazendo as transmissões. Hoje não é transmitido, hoje é apenas gravado essa reunião. Depois a gente coloca no YouTube, mas essa reunião é apenas presencial, tá bom? Então, agora nós vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor, né? Eu queria abordar um tema hoje exatamente sobre a palavra. O efeito da palavra sobre a nossa vida. Porque se nós lemos na Bíblia que a palavra do Senhor, ela é viva. Você já leu esse texto na Bíblia? A Bíblia fala que a palavra do Senhor, ela é viva. Eu quero até compartilhar com você. Abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo 4, né? Hebreus capítulo 4. Essa reunião que nós estamos tendo, que nós chamamos de Sexta Livre, é uma reunião igual a um culto de domingo, é claro, mas a gente tem aqui uma ideia de trazer uma palavra de força, uma palavra de libertação, uma palavra de liberdade para a sua vida, né? Onde você é incentivado a manter a sua fé no Senhor. No final a gente ora, né, por alguns pedidos de oração específicos. Tem aqui sobre a mesa alguns objetos, a gente vai estar orando também, né? Objetos que representam algumas pessoas, mas a gente não tem mais aquela questão. Antigamente a gente chamava as pessoas para frente, impunha as mãos e orava. Hoje, amados, a gente, pelos protocolos, né, que por enquanto ainda são exigidos, nós evitamos fazer esse tipo de situação, né? Até porque
para que amanhã ou depois, né, não tenha nenhum tipo de situação que venha trazer algum constrangimento, tanto para a igreja ou também para a sua vida. Então nós procuramos, né, seguir alguns dos princípios, alguns dos protocolos que assim tem sido orientado, né, para nós. Então no final a gente vai orar sim, né? Se você tiver alguma enfermidade, você vai receber a oração. Nós vamos estar orando, você vai colocar diante de Deus sua vida e Deus vai agir da mesma forma, né? Quando o centurião foi procurar Jesus, né, ele falou: não sou digno de que entres na minha casa, mande uma palavra e o meu servo será curado. Então, amados, o Senhor tem poder, né? Às vezes sem eu precisar impor as mãos sobre a sua vida. A Bíblia fala que nós devemos impor as mãos, mas a Bíblia também fala que através da palavra as pessoas serão curadas, amém? Você crê nisso? Eu creio, né? Então nós vamos aqui, né, estar meditando um pouquinho na palavra do Senhor, depois nós vamos estar orando. Hebreus capítulo 4, versículo 12, é o primeiro texto que nós vamos ler nessa noite. Ele diz assim: pois a palavra de Deus, ela é viva. Repete comigo: a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Amém? Queridos, o escritor aos Hebreus, ele dá um parâmetro interessante da palavra. Ele compara a Bíblia como uma espada de dois gumes, uma espada que tem o poder de penetrar o mais profundo, né? Então ela dá uma ideia, o escritor dá uma ideia de que a Bíblia, ela tem o poder de ir no mais profundo do nosso íntimo e detectar a nossa vida, né? Ela consegue fazer com que nós possamos olhar para a Bíblia e compararmos a nossa vida com aquilo que está na palavra do Senhor, e assim nós somos confrontados com a palavra. E quando o escritor diz a palavra de Deus, ela é viva, ela é viva. Se você for parar para pensar, a Bíblia foi escrita há milhares de anos atrás, por vários autores, né? E ela ainda é atual, ela continua sendo atual, e por mais que o tempo passe, a Bíblia vai continuar sendo atual. Por quê? Porque ela é viva, e ela é a palavra de Deus. Sendo a palavra de Deus, ela nunca vai ficar no esquecimento, né? Segundo todo mundo diz, as pessoas que fazem aí as suas pesquisas, a Bíblia é o livro mais vendido na face da terra. Olha para você ter uma ideia, né? A Bíblia é vendida no mundo inteiro, em várias línguas, né? E ela é um dos livros que é mais lido. É claro que hoje as pessoas têm lido até pouco a Bíblia, se for olhar para a realidade das pessoas hoje, mas a Bíblia continua sendo um livro que tem poder para transformar vidas. Por isso que a Bíblia diz: a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela é mais afiada que qualquer espada de dois gumes. A comparação, e ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito. A palavra de Deus, ela pode tanto entrar como se fosse algo para mostrar a nossa alma, para trazer algumas verdades a respeito da nossa alma, como também do nosso espírito. E ela vem para dividir juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenção do nosso coração. Eu não sei se você já alguma vez está lendo a Bíblia, e quando você lê um determinado texto, você fala assim: nossa, mas parece que isso saltou ali, né, aos meus olhos, e vem de encontro à minha vida, bate de frente com aquilo que eu estou esperando, aquilo que eu estou buscando de Deus. Ou às vezes vem como se fosse algo que confronta você na sua situação. É assim que a palavra atua, né? É assim que ela age na nossa vida. E pensando nessa questão de que a palavra de Deus, ela é viva, ela pode de alguma forma agir na nossa vida, né?
Então, eu quero aqui apenas compartilhar com vocês 5 ações da palavra de Deus em nós. 5 maneiras que a Bíblia atua, ou que a palavra de Deus atua na nossa vida, né? A primeira delas, ela traz regeneração. A palavra de Deus, ela pode nos regenerar. 1 Pedro capítulo 1, se você está aí com a Bíblia, né? 1 Pedro capítulo 1, está pertinho aí, né? Capítulo 1. Versículo 3. Desculpa, versículo 23, amados. Olha o que diz: vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Vocês foram regenerados, ou seja, vocês foram novamente gerados, não mais apenas pela carne, mas sim através do Espírito. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, não de uma semente que não consegue mais permanecer, mas algo que é eterno, mas imperecível, por meio da onde? Da palavra de Deus, viva e permanente. Ou seja, a palavra de Deus, ela tem poder para nos regenerar. Ela tem poder para fazer com que nós possamos ser transformados, né? Ela tem poder para tirar de nós aquilo que é corruptível e transformar naquilo que é incorruptível, através da palavra do Senhor. Então, amados, a palavra, ela tem poder para nos regenerar. Segunda coisa que a palavra tem poder, ela nos alimenta. Ela nos alimenta. Vira para o seu irmão, diga assim para ele: a palavra, diga para ele, a palavra nos alimenta. 1 Pedro capítulo 2, nós estamos aí no capítulo 1, avança para o capítulo 2 aí. No segundo versículo do capítulo 2 de 1 Pedro diz assim: como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Quero voltar no versículo 2, como crianças recém-nascidas. O recém-nascido, o que é que mais ele procura? O leite, porque ele quer saciar a sua fome. Quando ele sente a necessidade, né, ele vai para a mãe e ele quer o leite, porque ele sabe que aquilo vai matar a fome dele. É assim, o apóstolo Pedro está fazendo uma comparação, que nós devemos desejar a palavra de Deus. Como o recém-nascido deseja o leite da sua mãe, nós precisamos também desejar a palavra de Deus como um alimento que vem para nos fortificar. Da mesma maneira que o meu corpo físico precisa de ser alimentado, né? Não sei se você já jejuou, né? Provavelmente sim. Ou você teve que às vezes fazer um exame, né, que você não pode se alimentar. O seu corpo começa a sentir, né, a falta de alimento. O seu corpo começa a sentir a falta de água, né? Se você não alimentar o seu corpo, ele pode ficar doente. E se você não continuar sem se alimentar, você pode vir a morrer, porque o seu corpo precisa ser alimentado. O seu corpo precisa do seu alimento. Então, se o corpo físico precisa do alimento, o corpo espiritual também. E o meu alimento espiritual é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. É ela que nos fortalece, é ela que nos vigora, é ela que nos dá força para vencer as dificuldades. Desejai
afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, é uma outra versão desse mesmo versículo, para que por ele vá descrescendo. Amados, há uma comparação de Pedro com relação à palavra de Deus. Eu preciso desejar ardentemente a palavra do Senhor, porque ela é o alimento da minha vida espiritual. Infelizmente hoje, a geração que nós vivemos conhece muito pouco da Bíblia. Na minha época, né? Hoje não se brinca mais, né? Não se faz mais na sala de aula, né? Aquela brincadeira de procurar versículo na Bíblia, até porque não dá mais, né? Porque hoje em dia todo mundo tem celular com Bíblia, não dá mais. Não, mas na minha época, amados, e era interessante que o professor da escola bíblica não deixava a gente usar a Bíblia, aquelas Bíblias que tem o índice. Não vale, não pode. A gente tinha que saber todos os livros da Bíblia. Chegava aquele dia, agora vocês vão ter que falar os livros da Bíblia. Então, a gente tinha que falar Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio, Apocalipse, tinha que falar tudo, né? E, às vezes, se estava lá um texto bíblico, você tinha que saber onde estava aquele texto. Hoje, se você perguntar para uma criança hoje, onde está Amós, ele vai falar, é de comer. Por quê? A maioria perdeu o contato com isso aqui. A maioria das crianças, dos adolescentes, perderam o contato com a palavra de Deus, que é o alimento espiritual para a nossa vida. Mas a palavra de Deus também, ela pode nos santificar. Nos santificar. João capítulo 17. Abra sua Bíblia aí comigo, João capítulo 17. Aleluia. João capítulo 17. João 17, versículo 17. Santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Se eu quero me tornar alguém santo, não estou falando aquele santo lá, né? Uma estátua, não é esse. Estou falando o santo que a Bíblia diz. Santo é aquele que procura viver segundo os padrões que Deus estabeleceu. Se nós queremos ser santificados, é somente através da palavra de Deus. Por isso que o inimigo, ele trabalha para que as pessoas não tenham apreço pela palavra de Deus. Quanto mais ele conseguir distanciar as pessoas da Bíblia, mais sucesso ele vai ter, porque aí é um crente que não é muito santo. Infelizmente. Eu vou usar uma expressão aqui que pode até o crente carnal. Aquele crente que não tem muita santidade. Falta conhecer a palavra. Falta conhecer os princípios da Bíblia. E ali, porque quanto mais ele conhece da Bíblia, mais ele vai descobrir aquilo que atrapalha a vida dele. E aí ele vai se afastar daquilo. Aquilo que atrapalha a comunhão dele com Deus, a Bíblia vai trazer essa revelação para ele, vai mostrar como que ele deve ser santificado. Como diz o texto, santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade e através dela nós somos santificados. Se eu quiser ser santificado, é através da palavra. Quarta coisa, a palavra do Senhor nos edifica. Ela nos edifica. Atos capítulo 20, abra sua Bíblia aí. Atos capítulo 20.
A palavra do Senhor nos edifica. Atos capítulo 20, versículo 32. Agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. A palavra da sua graça, que pode edificá-los. O que é edificar? Construir. A palavra do Senhor, ela nos ajuda, ela nos edifica, né? E se nós queremos ser bem-sucedidos, né? Eu vou lá para o texto que o Senhor falou para Josué, né? Quando o Senhor falou para Josué, para ele entrar na terra, em um momento Deus falou assim para ele: não se aparte do livro da lei, nele medite dia e noite, e assim será próspero o seu caminho. Se eu quiser ter uma vida próspera, se eu quiser ter uma vida bem edificada, né, eu preciso estar aqui na palavra, porque ela nos edifica, né, ela nos ajuda a caminhar. Lá em 2 Pedro que nós lemos, eu acho que é no capítulo 2, deixa eu ver, eu não sei se acho que é 1 Pedro, abre comigo aí. 1 Pedro, eu acho que eu li esses dois textos, né? Deixa eu ver aqui. 1 Pedro. Isso, 1 Pedro capítulo 2. Nós lemos até o versículo 3, mas diz assim: à medida que se aproximam dele a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dita na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular. O que é uma pedra angular? É uma pedra de alicerce. É o ponto fundamental de uma construção. É a base de todo o edifício. E aqui diz que essa pedra angular que foi rejeitada por todos, mas que essa pedra angular é Jesus Cristo. Ou seja, a minha vida precisa estar sendo edificada sobre essa rocha, né? E diz assim: e é pedra de tropeço e rocha que faz cair os que não creem e tropeçam, porque desobedecem à mensagem, desobedecem à palavra, para o que também foram destinados. Vocês, porém, são raça, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! Queridos, nós somos edificados pela palavra, e o alicerce é Jesus Cristo. E por último, a palavra do Senhor, ela traz luz. Salmo 119, versículo 5. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Lâmpada. Para que serve a lâmpada? Para dar claridade. Mas quando nós estamos num lugar escuro, caminhando, você não consegue decifrar qual é o
trajeto que você precisa trilhar. Você não consegue ver o que vai atrapalhar, os obstáculos, mas quando a luz vem, ali você consegue enxergar o seu caminho, você vai conseguir ver os obstáculos e você vai poder desviar deles. Quando a gente anda de carro numa rodovia ou numa estrada de chão é mais fácil para a gente. Se o farol do carro estiver apagado, fica muito difícil de você transitar por um lugar desse à noite, porque você não consegue enxergar os buracos, você não consegue enxergar as dificuldades, as depressões que naquela estrada contém. Mas quando o farol do carro é ligado, então você consegue enxergar. Lá na frente tem um buraco, o que você vai fazer? Você vai passar no buraco? Não, você vai desviar. Mas por que você consegue desviar? Porque a luz mostra para você que aquele buraco vai afetar o seu carro e pode causar um acidente na sua vida, no seu trajeto. É assim que a palavra do Senhor funciona. Ela é a luz que vai lá na frente, clareando para você o seu caminhar. Então quando a palavra do Senhor entra em ação na minha vida, ela vai clarear para mim: opa, esse caminho não é o correto, eu preciso dar uma repaginada nesse caminho. E assim você vai se livrando de todos os obstáculos que vão atrapalhar você. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Aqui, amados, eu falei sobre 5 ações da palavra de Deus em nós. Ela nos regenera, ela nos alimenta, ela nos santifica, ela nos edifica e ela também nos traz luz, ilumina as nossas vidas. Mas a palavra de Deus tem tantas outras coisas que ela pode fazer na nossa vida. Eu citei apenas 5, mas tem tantas outras. A palavra de Deus tem poder. Como eu comecei lendo Hebreus capítulo 4, versículo 12, a palavra do Senhor, ela é viva, ela tem poder, e ela vai continuar atuando, quanto tempo ainda, não importa, ela vai continuar atuando, de geração em geração, porque ela é viva, por mais que o tempo passe, a palavra do Senhor continua sendo atual e verdadeira. Segundo alguns dizem, diz que Billy Graham escreveu algo parecido com uma frase assim, que a palavra do Senhor é como um jornal que vai ser publicado amanhã. Ela é atual, ela nunca vai deixar de ser algo, uma boa notícia para você. Eu não sei a sua experiência da sua leitura bíblica, mas sempre quando eu leio, às vezes são textos repetitivos, mas sempre Deus tem algo diferente para falar na minha vida. Às vezes a gente vai ler João 3,16 20 vezes, mas parece que as 20 vezes Deus vai falar para você de forma diferente, vai chamar a sua atenção, vai animar o seu coração. Quando você olha para o tamanho do amor de Deus ali, que não é imensurável, isso nos traz assim uma alegria, porque exatamente a palavra de Deus, ela é viva, ela tem poder, ela restaura, ela cura, ela alimenta, ela santifica, ela edifica. É assim que a palavra do Senhor atua nas nossas vidas. Eu vou convidar você a fechar os seus olhos nesse momento, curvar sua cabeça, fique de pé, melhor ainda, fica de pé, nós vamos orar, agradecer a Deus, porque nós temos a palavra do Senhor. Queridos, nós brasileiros somos privilegiados, porque você pode comprar a Bíblia onde você for. Hoje mesmo estávamos andando aí na cidade, eu e minha família, e paramos ali no shopping, entramos numa livraria, e tinha uma Bíblia lá para ser vendida. Tinha uma Bíblia lá. Aonde você for, tem uma Bíblia. Se você abre hoje qualquer site de revenda pela internet, se você procurar Bíblia Sagrada, tem lá para vender para você. Ou seja, nós somos privilegiados. Você pode comprar a Bíblia a hora que você quiser. Você pode carregar a Bíblia para onde você quiser. Você pode ler a Bíblia no lugar que você quiser. Se você for lá na China, você não vai ter essa mesma liberdade. Você não compra a Bíblia em qualquer lugar lá. Você não senta numa praça pública e começa a pregar a palavra de Deus. Não. Você não pode fazer isso.
Você não pode carregar a Bíblia em qualquer lugar, porque é proibido. Mas aqui nós temos total liberdade para ter a palavra do Senhor que é viva. E amados, eu tenho certeza que lá na China tem cristãos que gostaria, que amaria ter essa Bíblia aqui, ó, na mão deles. Eu tenho certeza que se você chegar lá e dar uma Bíblia na mão de algum daqueles cristãos, eles vão chorar de alegria de receber a palavra do Senhor. E às vezes nós não valorizamos. Temos várias Bíblias na nossa casa e às vezes elas estão lá com as páginas em branco sem ter pelo menos a ser aberta pelo menos uma vez para ser lida. Vamos orar. Pai amado, obrigado, Senhor, porque nesse tempo o Senhor tem nos trazido grandes revelações. E hoje, meu Deus, nós podemos entender pelo menos algumas ações que a palavra do Senhor tem sobre a nossa vida. Que ela possa, Senhor Deus, fazer com que o nosso coração, Pai, nós possamos ser transformados, ó Deus, edificados através da sua palavra. No tempo em que nós estamos vivendo tão difícil, nós possamos ser movidos pela tua palavra, nós possamos ser orientados através dela, Senhor Deus, nós possamos ser edificados através da sua palavra. Senhor, eu oro por esses irmãos que aqui estão, ó Pai, que o Senhor continue, ó Deus, essa grande obra na vida de cada um deles, que eles continuem experimentando, Senhor, essa verdade da tua palavra, Senhor Deus, porque ela, como nós vimos, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, ó Deus, para transformar as nossas vidas, e nisso nós nos apegamos, ó Pai. Nós cremos, ó Deus, nessa transformação que a sua palavra pode executar nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Levanta a sua mão agora bem alto e diga assim: a tua palavra, fala bem forte, a tua palavra é a luz para o meu caminho. E eu creio, Senhor, que ela é a verdade, que transforma, que liberta e que cura. Em nome de Jesus, aplaudam o Senhor, queridos. Amém. Fica de pé ainda, nós vamos orar. Aqui tem alguns objetos. Se você tem algum pedido específico, você vai colocar diante de Deus agora. Nós vamos também orar agradecendo a Deus, amados. Eu tenho pedido constantemente oração pela Valéria, lá em Sertãozinho, e pela graça de Deus, ela está saindo do perigo, né? Está lá internada ainda, mas já está bem melhor. O esposo dela, que era o Juliano, também, pelo que nós recebemos a notícia, ele está só com 1% de infecção no pulmão, ou seja, praticamente livre, né? Graças a Deus, né? A gente tem visto o agir de Deus. Tem a família aí, os parentes da minha esposa, que também estavam lá hospitalizados na UTI, e graças a Deus, Deus tem operado, né? Então nós vamos agradecer ao Senhor por esse livramento e também por todos os pedidos. Feche seus olhos agora, levanta sua mão. Pai amado, agora, Senhor, nós queremos orar, clamar a Ti, Senhor Deus, agradecer também, ó Pai, pela ação do Teu Espírito Santo, meu Deus, da cura sobre essas pessoas que nós acabamos de citar. Meu Deus, o Senhor conhece essas vidas e o Senhor tem atuado, ó Pai, na vida deles, ó Deus, trazendo, Pai amado, saúde para aquelas pessoas, ó Deus. Nós desde já somos gratos a Ti, porque ali nós vimos o Seu agir. Pai amado, o Senhor conhece os corações aqui nesta noite, outros que não puderam estar aqui devido às vezes a uma enfermidade, a um problema físico, que o Senhor possa também nesse momento operar a cura, Senhor Deus. Aqui tem objetos, ó Deus, que pertencem a algumas pessoas, que o Senhor nesse momento, Pai, ó Deus, através, ó Pai, desses objetos possa ir de encontro a essas vidas, que elas possam ser curadas, que elas possam ser libertas, ó Deus, que o Senhor possa estar abrindo a porta de emprego, que o Senhor esteja resolvendo
resolvendo o problema que está lá na justiça, meu Deus. Ó Pai, eu creio na ação do Senhor, eu creio no seu poder, ó Pai, que mesmo nós não estando no mesmo lugar, o Senhor ali está operando, Pai. Nesse momento eu estou agora orando, Senhor, crendo na sua ação, ó Pai, ó Deus, no seu poder curador, restaurador, ó Pai, libertador sobre cada vida, Senhor Deus. Assim que nós vimos aqui, a tua palavra, ela tem poder, e nós queremos agora, Senhor Deus, ó Pai, crer na ação do teu Espírito Santo sobre cada vida, Pai. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor Deus, e desde já nós agradecemos pela ação do Senhor sobre essas vidas, em nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus, amém, amém. Só não esqueça então, amados, domingo é dia de ceia, amém? Dia de nós celebrarmos a nossa aliança. Nós vamos terminar essa reunião. Pai amado, muito obrigado, Senhor Deus, por esse tempo maravilhoso de estar aqui, Senhor Deus, com esses irmãos, adorando o Senhor, glorificando a sua presença. Nos leve de volta para as nossas casas em paz, em segurança. Nos dê, ó Pai, esse final de semana de bênção, ó Deus, em todas as reuniões que forem acontecer, sejam reuniões intensas da tua presença, Senhor Deus, que possamos estar juntos celebrando aqui a nossa vitória através do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos, que a graça e o amor do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe, um abraço a todos e até a próxima, queridos.